Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom que nós todos hoje nos encontramos aqui em comunidade com o povo de Deus para ouvir a sua palavra, para cantar, para orar, para partilhar também da mesa, da ceia do Senhor. Cada pessoa que chega aqui nesta noite traz consigo alegrias, traz consigo gratidão, preocupações, cansaços e também trazem as suas perguntas. Assim, a palavra de Deus nos lembra que mesmo quando nós passamos por momentos de deserto em nossa vida, Deus, Ele continua sempre sendo presente. Deus continua no meio do seu povo. Nesse sentido, a carta de Filipenses nos diz a seguinte versículo no capítulo 2, o versículo 8: Jesus Cristo a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em Jesus Cristo vemos o quanto Deus, Ele se aproxima de nós. Ele não fica distante da nossa realidade, mas Ele caminha conosco. Ele participa da nossa vida e nos encontra mesmo quando estamos vivendo um momento de deserto da nossa vida. Assim, com confiança em Deus, que Ele se aproxima de nós, que Ele caminha conosco, que nós podemos ter a certeza de que Ele é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é em nome dEle que nós aqui nos reunimos nesta noite e assim celebramos culto em seu nome. Deixa eu perguntar para vocês, tem alguém que nos visita aqui nesta noite? Eu ainda não conheço todos os rostinhos aqui, né? Então, tem alguém diferente, alguém novo? Dá um tchauzinho, não tem? Mas, deixa eu também acolher o pessoal que nos assiste, né? Através do YouTube, das nossas transmissões, dos cultos que são, então, gravados pela comunidade. Antes de chegar aqui, também agora nesse tempo de janeiro, eu fiz uma maratona de cultos aí, e vi que muitas pessoas comentam, né, tanto daqui da nossa comunidade, quanto também de outros lugares. Inclusive eu vi que irmãos da Angola acompanham também, né, os cultos aqui da nossa comunidade. Então, se você do YouTube está vendo essa transmissão, esse culto que foi gravado, comenta aí de onde você é, de que estado, cidade, talvez até de outro país, né, e seja também acolhido aqui por nossa comunidade. Assim eu convido para a gente cantar nosso primeiro hino de número 336, do nosso livro de canto, mas ele também vai estar projetado, não sei como é que está agora, está meio claro, está meio dia ainda, né, mas se der para ver durante a projeção, também acompanhamos aqui, ou talvez nosso livro de canto. Teu amor se
Assim, eu já quero convidar as crianças para vir até aqui à frente para o nosso momento de oração e também as pessoas que irão orientar nesse dia. Hoje, papais e mamães, as crianças vão ouvir sobre Jesus ensina a servir. Então, em casa, vocês podem também conversar sobre aquilo que foi ensinado hoje no período do culto infantil. Assim, queremos então orar a nosso Jesus. Querido e amado Deus, obrigado pela vida dessas crianças, obrigado também pela vida dessas pessoas que colocam a vida a teu dispor, ensinam, preparam e plantam desde cedo a sementinha no coração do teu evangelho. Também, ó Deus, ser com as famílias, fortalece, dê ânimo para que, em meio a tantos afazeres no nosso dia a dia, encontrem sempre um tempo e espaço para falar de Ti, do Teu amor e do Teu cuidado. Que as crianças possam ouvir e receber o Evangelho, assim como aqui na comunidade, nesse momento nós em culto, também ouvimos a Tua palavra a cada um de nós. Assim, ser com eles. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Um bom encontro para vocês. E eu aproveito esse momento para fazer um chamado, uma convocação. O pessoal do culto infantil precisa da tua ajuda. Se você em algum momento já ajudou, já serviu na comunidade, já tem alguma experiência de trabalhar com criança, ou não tem nenhuma experiência em trabalhar com crianças, mas tem a disposição de aprender, de servir, de estar junto, é o teu momento, é a tua hora. O culto infantil é uma das bases da nossa igreja. E como é importante quando pessoas colocam a vida à disposição para servir a Deus, também nesse ministério. Então, se você sente essa vontade de servir, de ajudar no culto infantil, de ajudar a ensinar as crianças sobre a fé que tu também já acredita, que tu também já crê, pode vir falar comigo, pode vir falar com o pessoal aí do culto infantil. No final do culto a gente conversa, a gente explica como é que funciona, Existe toda uma organização de quando vai ser feito, quem vai falar sobre o quê. Então não é assim que hoje, 6 da tarde, a gente pegou 2 pessoas e falou, vem, ensina isso. Não é assim, É bem preparado. Existe uma preocupação para que as crianças sejam muito bem acolhidas na comunidade, assim como se tu te colocar à disposição de servir a Deus dessa forma, também você vai ser acolhido. Já fica aqui o convite e o chamado para servir a Deus através do culto infantil. Assim nós queremos nesse momento também nos colocar diante de Deus e fazer nossa oração de confissão de pecados. Eu convido que você baixe sua cabeça, que você se coloque diante de Deus, que você faça a sua oração e em seguida então eu oro por todos nós. Oremos. Querido e amado Deus, nós, enquanto comunidade, nos colocamos diante de Ti como Teu povo, reconhecendo que muitas vezes a nossa fé, ela se parece muito com a caminhada de Israel no deserto. Tu tens cuidado de nós, tem nos dado sustento, tem guiado nossos caminhos, mas mesmo assim, muitas vezes, nos deixamos dominar pelo medo, pelas ansiedades, pela dúvida. E assim como o povo no deserto, talvez nós nos perguntamos, será que o Senhor ainda está no meio de nós? Também nós, em alguns momentos da vida, questionamos a Tua presença. Quando enfrentamos dificuldades, quando os caminhos parecem incertos, quando a vida se torna pesada, nós facilmente esquecemos da Tua fidelidade.
Por isso, perdoa-nos, Senhor, quando nós reclamamos muito mais do que confiamos. Perdoa quando nos fechamos em nossas preocupações e deixamos de perceber os sinais do Teu cuidado. Perdoa-nos quando duvidamos da Tua presença, mesmo depois de tantas experiências da Tua graça. Por isso, renova em nós a confiança em Ti e ensina-nos a caminhar pela fé, mesmo nos desertos da vida. Assim, nós em comunidade oramos, confiantes de que Tu nos ouves, ó Deus. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele conhece muito bem o nosso coração. Deus sabe quais são as nossas dúvidas. Deus sabe quais são as nossas fraquezas. E ainda assim Ele não nos abandona. Assim como Deus fez brotar água no deserto de uma rocha, Ele também faz brotar vida e perdão do nosso coração através da confissão dos nossos pecados. Por causa de Cristo que se humilhou, que foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E assim eu digo a você que confessou o seu pecado, que Deus o perdoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos nós viver em paz e caminhar confiantes, sabendo que Deus está presente na nossa vida. Amém. Para o nosso momento de louvor, convido a cantarmos hino 320, número 320, e logo na sequência o 321, então não precisa fechar o inário. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Desperta te seguir, ouvir a Tua voz, cantar o mundo afora e pregar sem temor. Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, Tu me chamas, mas Senhor, aqui estou. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os passos de Teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo o Teu chamado, dispersando a qual Jesus, apóstolos e mártires, se deram sem pedir. Apóstolo, me chamas, é Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, passou porém Tua voz, me chama ainda hoje, me convida a Te seguir. Há homens e mulheres que Te amam mais que assim, me dizem com firmeza, mas Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Logo na sequência, número 321.
Assim queremos ouvir também as leituras bíblicas previstas para este domingo. Boa noite. Primeira leitura encontra-se no livro de João, capítulo 5, versos 5 a 26. João 5, capítulo 5, versículos 5 a 26, na página 1168 desta edição. Passo a ler. Estava ali um homem enfermo, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me proponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, que fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade, lhes digo: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Até aqui. Boa noite a todos. Segunda leitura bíblica é Êxodo 17, 1 a 7, página 77. Passo a ler. A água da rocha
em Refidim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha com Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não. Até aqui. Muito obrigado pelas leituras. Assim eu convido a comunidade a se sentar e cantamos em preparação para a pregação número 165. Número 165. Assim que a graça e a paz de Deus esteja com cada uma de vocês. A leitura que nós ouvimos agora há pouco do livro de Êxodo 17, 1 até 7, nos leva até uma caminhada muito real do povo de Israel. Depois de muitos anos de escravidão no Egito, Deus havia libertado o povo e eles já tinham visto muitos sinais poderosos de que Deus estava com eles. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham atravessado em segurança e agora estavam a caminho de uma terra prometida. E esse caminho passa por um deserto.
O povo está caminhando pelo deserto e em determinado momento chega a um lugar chamado Rifidim. E ali surge um problema que é muito sério. Não tem água para tomar. Não tem o que beber. E em um ambiente de deserto, isso não é apenas um incômodo. É uma ameaça direto à vida das pessoas e também dos animais que estavam com eles. A sede rapidamente gera medo, e o medo gera atenção, e a atenção gera a reclamação. O povo então começa uma discussão com Moisés, começa a questionar a liderança, e a situação se torna tão grave, tão rapidamente, que Moisés precisa clamar a Deus, dizendo que o povo está a ponto de apedrejá-lo. O povo está de fato com muito medo, com uma insegurança muito grande. E é justamente nesse contexto que acontece o milagre da rocha. Deus manda que Moisés bata com um cajado numa rocha e dela brota água. E essa água é o suficiente para todo o povo. Aquilo que antes parecia uma coisa impossível, torna-se uma realidade diante da ação de Deus. Mas o texto ainda termina com algo que é muito importante. O lugar recebe 2 nomes, Massá e Meribá, porque ali o povo colocou Deus à prova e fez uma pergunta que ecoa por toda a história da fé: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa pergunta revela algo que é muito profundo sobre a experiência humana com o próprio Deus. E para compreender melhor essa experiência, nós precisamos refletir sobre 3 aspectos desse texto. Primeiro, o deserto, depois a dúvida e por fim a presença de Deus. Primeiro, o deserto. Na Bíblia, o deserto não é apenas um lugar geográfico. Ele tem também um significado espiritual muito profundo. Em hebraico, a palavra deserto significa mitbar. Essa palavra está relacionada também com outra palavra que é muito importante, que é a palavra dabar. Dabar significa palavra. Dabar Elohim, a palavra do Senhor. E agora o deserto é mitbar. Elas têm a mesma raiz, mas significam coisas opostas. Enquanto dabar é a palavra, mitbar é o lugar sem palavra, silêncio. Esse é o deserto. Veja como é interessante. No deserto, onde acontecem provações, onde acontecem desafios, e onde é o lugar sem palavra, que Deus se revela, que Deus fala. O deserto pode ser entendido como um lugar de silêncio profundo. Por isso que o deserto, esse mitbar, é o lugar onde as vozes do cotidiano, elas simplesmente desaparecem. Porque não há barulho de cidades, não há movimento, não há abundância. No deserto só tem silêncio, escassez e incertezas. É o lugar onde as seguranças humanas desaparecem e onde as pessoas se veem confrontadas com os próprios limites. Por isso que o deserto na Bíblia frequentemente aparece como sendo lugar de prova, de aprendizagem, mas também de encontro com o próprio Deus. Vocês lembram da história de Jesus? Ele foi levado ao deserto para ser tentado, e lá na tentação foi o lugar onde ele estava próximo de Deus. E também foi no deserto que o povo de Israel começou a ser formado como sendo o povo de Deus. No Egito eles eram escravos, acostumados a obedecer, a seguir ordens, e agora, no deserto, Deus começa a ensinar algo novo. Deus ensina o povo a confiar. Ali eles aprendem a depender do maná que vem de Deus, aprendem a caminhar guiados pela nuvem que ia à frente deles, tanto de dia quanto de noite,
Ali eles aprendem do Senhor que a vida não sustenta apenas naquilo que o ser humano consegue produzir. Ali eles aprendem a depender de Deus. Portanto, o deserto é um lugar duro, mas também é um lugar formador, porque ele desmonta as falsas seguranças e abre espaço para uma nova relação com Deus. No entanto, esse processo nunca é fácil. O silêncio do deserto pode gerar uma inquietação muito grande, a falta de recursos pode gerar medo, e enquanto o medo cresce, a fé começa a ser agora questionada. Isso nos leva ao segundo ponto, que é a dúvida. Quando as pessoas percebem que não tem mais água, o coração deles começa a se encher de ansiedade. Eles começam a reclamar contra Moisés e a lembrar como era o tempo no Egito. De repente, aquilo que era um lugar de escravidão, de sofrimento, começa a parecer muito melhor do que o caminho que Deus está conduzindo em direção à liberdade, a uma vida nova. E isso acontece porque o sofrimento presente muitas vezes distorce a nossa memória do passado. Em vez de lembrar da libertação de Deus e aquilo que Deus realizou, os grandes feitos, o povo se concentra apenas na dificuldade do momento. A sede se torna mais forte do que a lembrança do milagre do mar abrindo, e agora o problema presente ocupa todo o horizonte da fé. E é nesse contexto que surge a pergunta central desse texto: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa pergunta nasce do deserto, ela nasce da experiência do Midbar, desse lugar onde parece faltar palavra, onde parece faltar direção, e quando as circunstâncias são difíceis, o silêncio parece muito grande, e o coração humano agora começa a questionar se Deus realmente está presente. Essa pergunta não pertence apenas ao povo de Israel, essa pergunta aparece também nas nossas vidas nos dias de hoje. Existem momentos na vida em que tudo parece caminhar bem, inclusive a fé, firme. Mas também existem momentos em que parece que nós estamos num deserto, em que não ouvimos mais a voz de Deus, em que não ouvimos mais a direção de Deus. E aí vem o medo, vem a perda. Talvez o deserto seja uma doença recém-descoberta, a crise, o cansaço profundo. E nessas situações, muitas pessoas começam a fazer exatamente a mesma pergunta de Israel: será que Deus está aqui comigo ou não está? Será que Ele não vê o meu sofrimento? Será que Ele não vê como as coisas estão difíceis? E às vezes essa pergunta não é dita em voz alta, mas ela aparece em silêncio, lá no nosso coração. Será que Deus está comigo? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus se importa com a minha vida? Essa experiência do deserto pode gerar esse tipo de dúvida, é verdade, porque no deserto as respostas parecem muito distantes, a resolução dos problemas parecem ser impossíveis, e no deserto é o lugar onde parece faltar palavra. Contudo, é no lugar onde Deus fala no meio do nosso silêncio. E quando o silêncio se prolonga, talvez nosso coração, que está acostumado com tudo para ontem, começa a ficar muito inquieto, e não conseguimos mais tirar tempo para ouvir a voz de Deus, porque há tanto barulho, há tanta gente dizendo que você precisa fazer tanta coisa, que a voz de Deus vira mais uma voz no meio de tantas que gritam por aí. Mas é justamente nesse ponto que o texto nos conduz ao terceiro aspecto: a presença de Deus. Mesmo quando o povo duvida, Deus está presente. Mesmo quando o povo questiona, Deus continua agindo. E enquanto o povo reclama, Deus já está preparando a solução. Ele manda Moisés pegar o seu cajado, bater na rocha, e então aquilo que parecia impossível acontece.
A rocha seca começa a brotar água o suficiente para todo o povo. Esse milagre revela algo muito profundo sobre Deus. Ele é capaz de trazer vida justamente no lugar que parecia mais seco, onde a vida parecia impossível, e aquilo que parecia impossível aos olhos humanos torna-se realidade diante da ação de Deus, do cuidado com o seu povo. A rocha que parecia apenas uma pedra no meio do deserto se transforma em fonte de vida. E isso nos mostra que a presença de Deus não depende da nossa percepção humana, de abrir a Bíblia e falar: hoje Deus falou comigo, de ir no culto e falar: essa palavra parece que o pastor passou a semana inteira comigo e falou para mim. Não é assim, não é assim que funciona. Veja que o povo duvidou, questionou, discutiu, mas não abandonou a Deus. Eles permaneceram fiéis e continuaram, mesmo em meio às dificuldades. Ao longo de toda a história bíblica, Deus continua respondendo a mesma pergunta de Massá e Meribá, e a resposta continua sendo cada vez mais profunda quando vem Jesus Cristo. Em Jesus, Deus apenas não envia sinais e milagres, mas Ele se aproxima em forma definitiva à humanidade. Ele entra na história, Ele caminha entre as pessoas e Ele partilha da própria experiência humana. Eu costumo dizer que o cristianismo, e é uma fé que faz muito sentido para mim, porque Jesus é um Deus que me entende. E eu explico. Se eu sentir fome, Deus também sentiu fome. Se eu fiquei ansioso, Deus também ficou ansioso. Se eu tive medo, Deus também teve medo. Se eu senti dor, Deus também sentiu dor. Ele sabe como é. Ele também conhece o deserto. Ele também conhece a sede, o sofrimento, o cansaço. Ele também conhece o silêncio de Deus. Ele diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele também pede. Ele também sente aquilo que nós sentimos. E ainda assim, a nossa vida é importante para Deus. Ele continua cuidando da gente. E é por isso que quando a pergunta de Êxodo volta ao nosso coração: será que Deus está no meio de nós ou não? A fé cristã olha para toda a história da salvação e da ação de Deus e encontra ali uma resposta que é muito clara. Deus esteve com o povo no Egito? Sim. Deus esteve com o povo durante o exílio? Esteve. Deus veio a nós em Jesus? Veio. Deus sempre esteve presente, mesmo quando parece que nós não ouvimos ou não sentimos a voz de Deus ou a presença de Deus. Esses desertos continuam existindo, e existem momentos em que a vida vai parecer seca, em que as respostas parecem distantes, e que a nossa fé é completamente desafiada. Mas o testemunho da fé nos lembra que Deus, que fez água brotar no deserto, continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele continua presente no meio do seu povo, mesmo quando nós estamos passando pelo nosso deserto pessoal, mesmo quando o silêncio de Deus parece muito grande em nossa vida, Deus continua caminhando conosco. E muitas vezes é justamente no deserto que nós descobrimos a maneira mais profunda que Deus nunca deixou de estar no meio de nós. A leitura do Evangelho ela é muito interessante. Jesus chega diante de um paralítico que estava há 38 anos doente. E a primeira coisa que Jesus pergunta é: você quer ser curado? Às vezes Deus está nos conduzindo, está levando a nossa vida para uma direção nova, para um momento novo. Mas a gente está tão acostumado com sempre foi assim, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo mudar.
E aí nós acabamos perdendo aquilo que é extraordinário de Deus, que é fazer novas todas as coisas. Talvez Deus está perguntando para ti: tu quer ser curado? Porque talvez a vida está difícil, está sofrida, mas está confortável. Então me deixa aqui, porque a gente também tem medo do novo. A gente tem medo de ir para a terra prometida que Deus prometeu. E aí talvez a gente olhe essa história de Êxodo e fala assim: não, mas aquele povo lá, olha, confiança zero em Deus. E aí Jesus pergunta para nós: será mesmo que tu quer ser curado? Tu se sente perdoado? Tu se sente amado, cuidado? Deus faz parte da tua vida, da tua história. Aonde tu vê, aonde tu percebe o cuidado de Deus. Porque daí a gente fala assim: ai, mas eu estou muito tempo no deserto e eu não consigo sair disso. E aí Jesus pergunta: tá, mas tu quer ser curado? E talvez a nossa resposta seja a mesma daquele homem: não, sempre que eu tento, alguém vai antes na minha frente. Percebem? A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a direção que Deus está nos dando. Talvez a gente está no deserto, é verdade. Talvez a gente está com muitas dúvidas sobre Deus, é verdade. Mas o mais importante é saber que Deus está com a gente. Saber que Deus pode fazer coisas impossíveis. Saber que mesmo no deserto da vida, Deus pode fazer brotar algo novo. É difícil. É difícil. Eu também experimento isso. Mas o mais importante é saber que Deus caminha com a gente, mesmo em meio às dificuldades da vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim esteja caminhando conosco e que Ele nos ajude a caminhar, mesmo em meio ao deserto da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Como resposta de fé e também em preparação para o momento da ceia, eu convido para a gente cantar o número 84. Número 84. Quero te agradar.
Assim, para este momento em que nós queremos celebrar a ceia do Senhor, eu convido você a baixar a sua cabeça. Queremos assim orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que caminha junto com a gente. Desde o início da história da salvação, Tu te aproximas das pessoas, escutas o clamor, ofereces o Teu cuidado. Quando o Teu povo caminhava pelo deserto e a sede parecia maior do que a esperança, Tu não abandonaste. No meio do deserto e no meio do silêncio e da escassez, fizesse brotar água da rocha e mostraste que continuas presente. Nós também estamos aqui reunidos diante de Ti como pessoas que caminham pela vida. Também nós, muitas vezes, experimentamos desertos, momentos em que a nossa fé vacila, momentos em que surgem dúvidas e momentos em que nos perguntamos se Tu realmente estás conosco. Mas Tu responde não apenas com palavras, mas sim com sinais concretos da Tua graça. Por isso nós Te damos graças por Teu Filho Jesus Cristo. Ele se aproximou da humanidade, caminhou entre as pessoas, acolheu os cansados, ofereceu vida nova aos que estavam sedentos de esperança. Mas a noite em que Ele foi traído, Ele reuniu os seus discípulos, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou, dizendo que este é o seu corpo, dado por cada um de nós. E depois da ceia tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para perdão dos pecados. Por meio desse pão e por meio deste cálice, Tu nos lembras novamente da Tua presença no meio do Teu povo. Assim como sustentaste Israel no deserto, assim hoje Tu nos sustentas através da Santa Ceia. Por isso nós Te pedimos, Senhor, derramas Teu Santo Espírito sobre nós e também sobre este pão e este suco, que ao participarmos dessa ceia possamos receber aquilo que Tu tem nos prometido: perdão, renovação e vida nova. Que este alimento fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e nos lembre que Tu caminhas conosco e que nós não estamos sozinhos. Mesmo quando atravessamos por desertos, Tu continua conosco. Por isso, assim reunidos, queremos nos aproximar com confiança, sabendo que a Tua graça é maior do que todas as nossas dúvidas e que a Tua presença sustenta também a nossa caminhada. Recebe-nos em Tua mesa e alimenta-nos com Tua graça. Assim, juntos como igreja, oramos a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, o pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo, que se entregou no meu e no teu lugar. Assim como também o cálice, o sangue de Cristo foi pago, foi preço dos nossos pecados, e nós agora também bebemos
em reconhecimento pelo que Cristo fez por nós. A entrega, a nova aliança no sangue de Cristo. Amém. Todas as pessoas são convidadas a participar da ceia. Mesmo se você talvez é de outra denominação, você pode vir participar conosco. Nós entendemos que a ceia é o momento em que todas as pessoas que creem são colocadas junto com Jesus. Nós cremos na presença real de Cristo na ceia. Nós cremos que Ele está conosco. Por isso, venham. O convite está feito. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós queremos fazer um círculo aqui. Não sei quantas pessoas cabem aqui na frente, mas se precisar fazer um círculo, a gente faz um, faz dois, faz três, não tem problema. Cristo nos convida, venham, é Ele quem chama. Quero convidar vocês, quem puder,
Dá a mão para a pessoa que está do lado. Se não puder, pode colocar a mão no ombro também, não tem problema. Quando eu vejo e penso a igreja, eu penso todo mundo assim, juntos, de mãos dadas. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. O exemplo vem de Cristo. Ele nos serve. Ele nos serve com a palavra, mas Ele também nos serve com o seu corpo entregue naquela cruz. Ele morreu no meu e no teu lugar. E eu não sei como você vem para essa ceia hoje, se é com dúvida, se é com medo, se é com ansiedade, se é feliz, se é realizado, se é no deserto da vida desse momento. Mas fato é que Deus está aqui. Ele está com você. Ele caminha do teu lado. Mesmo em meio às dificuldades da vida, Ele está ali. Nos momentos felizes, Ele está ali também. E a ceia é a maior prova disso. Que possamos nós sair daqui fortalecidos, sabendo de que Cristo caminha conosco. Possamos ir em paz e assim servir ao nosso Deus com muita alegria. Amém. Podemos assim voltar aos nossos lugares. E como estamos, oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus, Tu aqui nesta noite nos serviu com a Tua palavra e também nos serviu com a ceia. Que a palavra e a ceia sejam para nós fonte de água viva, que fortalece a nossa vida, que fortalece também a nossa fé em meio às dificuldades que nós passamos. Que possamos sair daqui confiantes de que nada pode nos separar do Teu amor. Que possamos sair daqui alegres, que possamos sair daqui e Te servir. Não fazer como o pessoal do deserto que só reclama que nada está bom. Que possamos sair daqui transformados de fato, porque a Tua palavra, ela nos permite esse renovo. Por isso, ó Deus, nós queremos também nesse momento lembrar em oração das pessoas que têm sofrido pelas mais diferentes causas. Ó Deus, para quem está doente, dê a cura. Para quem está cansado, dê o descanso. Para quem está ansioso, ó Deus, tranquilize os corações. Para quem tem medo, seja a Tua tranquilidade. Ó Deus, que possamos colocar essas pessoas queridas diante de Ti em oração e levar os fardos delas também na Tua presença. Ó Deus, queremos clamar pelo nosso mundo, que cada vez parece estar mais distante de Ti. Ó Deus, que o tempo de guerra cesse, ó Deus, e que possamos viver um tempo de paz. Na guerra quem mais sofre são os inocentes, por isso, cuida, ó Deus, de cada pessoa que está em alguma região de conflito, para que não sofra, para que não perca a sua vida, e que a paz desse mundo possa ser restaurada. Ó Deus, seja conosco também nesta noite, nos dirigindo de volta aos nossos lares. Ó Deus, que Tu sejas também fonte de alegria, ó Deus, na vida das pessoas, e quero lembrar especialmente das mulheres. Amanhã nós celebraremos o Dia Internacional das Mulheres, e que cada mulher, ó Deus, possa reconhecer-se e saber-se, sentir-se muito amada, cuidada, amparada e também protegida, tanto por Ti, quanto também por nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade. Que possamos cuidar dessas mulheres com muito carinho, ó Deus. Mulheres que sempre foram tão guerreiras, tão batalhadoras, que sempre foram e sempre serão a base da nossa sociedade, que são a base de muitas famílias e que são, ó Deus, as que levam as crianças em direção ao Teu reino, para que conheçam o Teu Evangelho. Por isso, fortalece, dê ânimo, também dê sustento. Assim nós queremos orar, agradecer e pedir,
Em nome de Jesus, amém. Sim, podemos nos assentar. Nesse momento queremos ter um momento de avisos. Convido então a Eliane, que nos trará os avisos neste momento. Em nome do presbitério, uma boa noite. Podem ter certeza que a gente está bastante feliz com vocês aqui. Quero agradecer também ao pastor Johnny, agradecer duplamente, pela mensagem e conduzindo os louvores. Então, o nosso agradecimento duplo. Também quero agradecer ao Eloy e ao seu Rubens, que conduziram as leituras de hoje. Então, as ofertas são a seguinte, ela é avulsa hoje, ela vai para... A oferta avulsa de hoje vai para o sínodo, para o departamento de música. Nós também teremos, na próxima terça-feira, às 19h30, aqui no salão da igreja, a reunião paroquial. Agora nós temos que cuidar que nós vamos ter a reunião de presbitério e reunião paroquial. Então, nesta terça-feira, é a reunião paroquial que irá acontecer aqui no salão. Nós também temos toda quarta-feira, às 14h30, o grupo de Oase. E eu quero aproveitar e fazer o convite. Eu estou vendo alguns rostos aqui que ainda não fazem parte do nosso grupo. Então, sejam bem-vindas, E venham participar conosco toda quarta-feira às 14h30. Além da meditação com o pastor Johnny, nós também temos um cafezinho depois. E também os trabalhos manuais, uma quarta-feira no mês. Venham se ajuntar conosco. Nós também temos na quarta-feira o ensaio do coral às 19h30. Também convidamos a vir participar. Mas eu não conheço a nota musical. Muitos não conhecem, mas vêm cantar. Então se ajuntem a nós. Nós também temos lá no final do corredor um cofrinho, que o destino, quem colocar alguma coisinha ali dentro, é para o coral. Que nós temos o pagamento da regente. Então, às vezes, nem sempre a mensalidade que nós pagamos supre esse valor. Então, qualquer doação também nós agradecemos. Eu quero convidá-los também para o próximo culto, no próximo sábado, dia 14, às 19h. E também aproveitar e fazer o convite para o dia 22 de março desse mês, que é um domingo à noite, para o culto de instalação do pastor Johnny. Então, também estão todos convidados, serão muito bem-vindos. E após o culto, nós também vamos oferecer um cafezinho lá no salão. Então, agendem, coloquem lá na portinha da geladeira um bilhetinho, dia 22, um domingo à noite. Aí nós não teremos culto no dia 21, no sábado, somente no dia 22. Também estão abertas inscrições para ensino confirmatório. Essas inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria da igreja ou pelo WhatsApp, com o número 3642-7773. Essas inscrições para alunos, serão para adolescentes que completam 12 anos no decorrer do ano. Também, na próxima quinta-feira, quero convidar os casais agora. Na próxima quinta-feira será o encontro de casais, às 19h30, aqui no salão. Também estão todos convidados, mesmo aqueles que ainda não participam,
venham também se juntar aos casais que já estão nesse grupo. Todos, vou repetir, todos serão bem-vindos. Como o pastor falou, né? Vamos nos dar as mãos. Também quero convidar, após o culto vai ter um cafezinho ali na saída. Estão todos convidados a tomar um cafezinho conosco. Tenham todos um final de noite, uma boa noite a todos. Então, enquanto nós cantamos número 301, as ofertas então serão recolhidas, né? Tem a cestinha, vocês já estão acostumados, né? Então, durante o próximo hino nós faremos então o recolhimento das ofertas. Número 301. Assim eu quero reforçar também o convite, né? Não precisa ir embora correndo, a gente tem tempo, tem um cafezinho, tem umas cuca ou cookie, vocês chamam aqui, né? Diferente. Vamos ter um tempo de conversa, um tempo também de comunhão logo após o culto, né? E mulheres, nós não nos esquecemos de vocês. A gente vai dar na saída ali uma lembrancinha para vocês, lembrando e também reconhecendo, vocês são importantes, vocês são queridas, vocês são amadas. É uma lembrancinha, mas significa que nós lembramos e nós nos importamos também com vocês. Assim, convido a quem pode estar de pé e queremos receber a bênção do nosso Deus. Assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos nós em paz e sirvamos ao nosso Deus com muita alegria. Não deixe de dar um abraço em quem está perto de você. Não deixe de desejar uma feliz Dia das Mulheres para as mulheres que estão aqui. E que Deus esteja conosco. Até o nosso próximo encontro. Amém.